Bom dia a todos, mais uma vez. Sabem que eu, por curiosidade, estive a ver as últimas 3 mensagens que eu falei aqui e, curiosamente, eu começava sendo da mesma maneira, que era por falar o quão nervoso eu estava, e hoje não é diferente, infelizmente. Isto, na primeira mensagem foi as mãos, na segunda aos pés, na terceira tudo, e agora até os cabelos estão frios. E, portanto, isto está muito, muito grave, mas eu gostaria de partilhar com vocês esta manhã, irmãos. Eu gostaria de vos falar um pouco acerca de um dia na vida de Jesus. E a primeira vez que eu ouvi assim este título, eu pensei em 2 grandes momentos da vida de Jesus. Foi a oração no jardim do Getsemane e a crucificação. Mas eu não vos quero falar disso. Eu gostaria que vocês abrissem comigo, irmãos, em Marcos, no capítulo 6, e vou-vos falar aqui um pouco acerca de um episódio que se passou na vida de Jesus e temos muito a aprender com isto, irmãos. Portanto, abram comigo, por favor, em Marcos, no capítulo 6, e vamos começar a ler a partir do versículo 7 até ao versículo 12. E, portanto, diz-nos o seguinte: Chamou a si os 12, Jesus, e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que de nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E, portanto, nós vemos aqui que Jesus convoca os 12 apóstolos e envia-os a pregar e a expulsar demónios. E enquanto isto decorria, nós lemos mais à frente, João Batista foi assassinado por Herodes. E nós lemos os detalhes do versículo 17 aqui em Marcos até ao versículo 29, e depois de João Batista ter sido morto, os seus discípulos ouviram isto, e nós lemos isto em Mateus, e eu já chego lá, foram buscar o corpo, o corpo de João Batista, sepultaram-no e foram ter com Jesus contar estas coisas. E, portanto, nós lemos isso em Mateus 14, não precisam de abrir. No versículo 12, eu cito, diz-nos o seguinte: E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo de João Batista e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E depois, logo no versículo 13, nós lemos que Jesus, depois de receber essa notícia, isolou-se. E, portanto, João Batista era uma pessoa muito próxima de Jesus e que inclusivamente o batizou. E esta notícia não deve ter sido nada fácil. Nada fácil. Muitas vezes nós, agora principalmente com as tecnologias e com os telemóveis, a gente às vezes já prevê que alguma coisa de má vai acontecer, mas aqui foi uma notícia muito brusca e muito momentânea. E, portanto, nós paremos um pouco para refletir no que é receber uma notícia deste tipo. E como se isto não bastasse, como se esta notícia não bastasse, nós lemos também em Lucas 9, no versículo 9, que Herodes procurava Jesus para o matar. E Herodes perseguia Jesus em toda a sua vida. E eu cito o versículo que está em Lucas 9, 9, e disse Herodes: a João mandei eu degolar, quem é, pois, estes, a quem hoje se dizia tais coisas? E procurava vê-lo. Herodes, quando procurava ver alguém, não era coisa boa, de certeza absoluta. Mas, para além desta péssima notícia, os seus discípulos também voltaram com boas notícias. E nós lemos isso em Marcos 6, no versículo 30, exatamente, no versículo 30, e diz-nos o seguinte: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Eles contaram a Jesus tudo o que tinha feito, tudo o que tinham feito. A sua missão, a missão que Jesus lhes tinha dado, tinha sido concluída com sucesso. Eles foram, pregaram, expulsaram demónios e eles tinham feito tudo aquilo que Jesus mandara. Uma montanha russa, portanto, de emoções. E, portanto, nós lemos um pouco nos versículos seguintes, no versículo 31 e 32, vamos continuar. E ele disse-lhes, Jesus: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós, num barco, para um lugar deserto. Jesus leva os seus discípulos para um lugar deserto, um lugar calmo, um lugar tranquilo. A voz da multidão certamente ficava para trás e o único som que ecoava era a água a bater no casco do barco. E, portanto, nós sabemos, e eu gosto de imaginar assim as coisas, sou como o David também, nós sabemos que eles estavam no mar da Galileia e eu imagino Jesus ao ver ao longe a cidade de Tiberíades, construída por Herodes, e a ficar ainda com o seu coração talvez um pouco mais apertado. As Escrituras não falam disso. Mas quem é que questiona o desejo de Jesus de fugir de toda aquela multidão?
Um tempo sem exigências, sem empurrões, sem multidões. Um tempo para parar um pouco, orar, conviver com os 12, comer. Mas a multidão tinha outras ideias. E nós lemos isso no versículo 33, logo a seguir, que nos diz o seguinte: e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E, portanto, os planos de Jesus foram interrompidos, e o que Jesus e a multidão tinham em mente para aquele dia eram duas coisas totalmente diferentes. Parece-vos familiar? Lembram-se, por exemplo, daquela noite que só pensavam em descansar e subitamente algo tornou essa noite em claro? Ou então, quando tinham planos para descansar num fim de semana ou num feriado e de repente algo alterou completamente esses planos? Isso também aconteceu com Jesus. E, portanto, uma curiosidade: nenhum outro evento, sem ser a crucificação, obviamente, é relatado pelos 4 autores dos Evangelhos. É como se cada um deles olhasse para este acontecimento e visse que seria vital para que nós, ou melhor, eles certamente teriam algo que saberiam que nós, de certa forma, iríamos questionar se Deus, se Jesus compreende a situação para a qual nós estamos a passar. E, portanto, isto é muito importante. E nós lemos, vamos passar à frente, no versículo 34, diz-nos: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastores, e começou a ensinar-lhes muito. Porquê que Jesus, quando chegou, não mandou novamente embora aquelas pessoas? O que é que o fez mudar de ideias e passar o dia com as pessoas que ele tentara evitar? E a resposta está exatamente neste versículo: compaixão. Sabem que uma pequena curiosidade, a palavra grega utilizada para compaixão é splanknizomai, e que deriva da palavra espancnologia em português. E nós temos aqui malta da medicina e quem sabe certamente sabe que isto é uma parte da anatomia que estuda as vísceras. E, portanto, Jesus sentiu dor física, sentiu algo no seu interior, desconforto para com aquelas pessoas, não foi uma mera compaixão. E, portanto, Jesus teve tanta compaixão daquelas pessoas que pôs de lado as suas próprias necessidades e os seus próprios sentimentos para ir de encontro ao que aqueles que ali estavam precisavam. Jesus sabe o que é abdicar do seu próprio bem para ir de encontro à necessidade dos outros. Vamos continuar a ler, versículo 35 e 36. Diz-nos: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Os apóstolos chegaram lá e a solução foi simples: despede-os, manda-os embora. Nós lemos, uma curiosidade, nós lemos no versículo 31, que Marcos refere que eles não tinham tempo para comer. Marcos é o único que refere isto, e talvez até fosse importante depois a gente pensar como é que fica o nosso temperamento quando estamos com fome, não é? Muito mais irritadiços, impulsivos, e custa-nos de pensar de uma forma clara. E eles devem ter pensado: toda esta gente já recebeu tanto e ainda querem mais? Eu gostava de ter visto a expressão dos 2 apóstolos com a resposta de Jesus no versículo 37. Dá-lhes voz de comer. Sabem que eu costumava pensar que esta pergunta servia como um teste para ensinar os apóstolos a confiar mais em Deus e no que eles não podiam fazer. No entanto, eu continuo a achar que isto sim era um teste, mas não para mostrar o que eles não podiam fazer, mas sim o que eles eram capazes de fazer. Depois de eles terem andado por todo o mundo a fazer o impossível, Deus pedia-lhes para fazer novamente. Era bom nós lermos que depois disto eles confiaram. No entanto, lemos que olharam para o que tinham no bolso e não para o que Deus já tinha feito nas suas vidas. Segunda parte do versículo 37, nós lemos: e eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Em frente a 5.000 homens, eles entristeceram Jesus. No entanto, nós vemos que a calma de Jesus nunca se transformou em ira. Nós vemos que Jesus permaneceu calmo mesmo no meio de todo aquele caos, todo aquele barulho, depois de ter sido entristecido. Jesus teve até tempo de parar no meio de toda aquela multidão para fazer uma oração de agradecimento. No versículo 41 nós lemos isto. Jesus sabe o que é ser entristecido por aqueles que lhes eram mais próximos
Ele sabe o quão frustrante é pedir ajuda e não ser ajudado. Versículo 45 e 46. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, depois desta história, Jesus mandou os seus discípulos para Betsaida, despediu a multidão e foi ao monte para orar. Depois de tudo o que acontecera, Jesus finalmente despediu a multidão. E porquê? Versículo 36 nós lemos isto. E, portanto, Jesus disse não ao que era importante para dizer sim ao que era vital, ao que era indispensável. E se o próprio Senhor Jesus Cristo achou necessário dizer não às exigências da multidão para que pudesse orar e ter um tempo a sós, não acham que nós deveríamos fazer o mesmo? Jesus foi confrontado com duas boas decisões, duas ótimas decisões, mas escolheu aquela que lhe era vital, que era principal, que era indispensável. Versículo 47. E sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Jesus enviou os seus discípulos sozinhos para a tempestade. Jesus sabia o que se aproximava. Ele certamente conseguiria sentir os ventos fortes e a chuva em cima daquele monte e toda a agitação marítima. E talvez os discípulos também soubessem, porque muitos deles eram pescadores e eles conheciam o mar. E certamente, nós lemos no versículo 45 que Jesus os obrigou a subir para o barco. Eles não haviam de crer. Imaginem o pânico dos discípulos a verem toda aquela tempestade a ser formada e Jesus lá ao fundo, no monte, orar. E eles certamente pensavam, Jesus daqui a pouco desce e ajuda-nos, antes esta tempestade se formar, ou isto de repente vai acalmar, mas Jesus vem. Mas o que acontece é o seguinte, 48 e 49, versículo 48 e 49, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Quando os discípulos viram Jesus, pensavam que era qualquer coisa menos Jesus. Jesus não foi reconhecido pelos seus, mesmo quando andou sobre as águas para os salvar. Quantas vezes somos nós assim? Estamos no meio do caos, Deus responde às nossas orações e a nossa reação, ufa, finalmente passou. Nem sequer nos lembramos das nossas orações, nem sequer nos lembramos que temos um Deus do nosso lado. E talvez ainda com a dúvida, será que foi Deus? Sabem que nós temos a tendência como seres humanos a duvidar se Deus irá fazer alguma coisa após cada oração. Oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, as orações tornam-se mais passadas, menos palavras. E quando por vezes Deus responde, já perdemos toda a esperança e toda a fé que aquilo foi realmente Deus. Sabem que no versículo 52 Marcos escreve que os apóstolos ainda não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles certamente estavam ressentidos. Eles tinham os seus corações endurecidos com Jesus. Eles pediram que Jesus despedisse toda aquela multidão. Eles certamente queriam estar a sós também, queriam tempo para descansar, para estar com Jesus. Descansar, partilhar de algum tempo, rir, comer, mas não foi feita a sua vontade. E, portanto, eles já tinham sido o centro das atenções no passado, umas verdadeiras celebridades, quando andavam a realizar todos aqueles milagres de 2 a 2. E, portanto, e depois nós vemos que Jesus usou a fé de um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. Quando as coisas não correm como nós planeamos, a tendência é deixar de ver Deus ou esquecer-nos dele. Sabem, quando a gente se converte, existe um vidro que é posto à nossa frente que nos permite ver Deus claramente. Depois, à medida que a vida vai passando e que as dificuldades vêm, pequenas pedras vão batendo nesse vidro. E cada vez nós gostamos mais de ver Deus do outro lado. E muitas vezes nós caímos neste erro. Deixem-me contar-vos uma história. Havia uma senhora que tinha um periquito, um passarinho pequenino de estimação. E ele cantava muito e era muito irrequieto. E era uma companhia para aquela senhora. E um certo dia ela estava a aspirar a gaiola e de repente o telefone tocou.
Então a senhora pousou o aspirador, virou-se para atender o telefone e de repente, quando olhou para a gaiola, já não estava lá o periquito. Ela percebeu o que se tinha passado, abriu o aspirador, viu lá o periquito todo cheio de pó, tirou-o, foi para a casa de banho, abriu a água, colocou-o debaixo da torneira, secou-o com uma toalha, secou-o com o secador e, coitado do passarinho, ainda nem tinha percebido o que o tinha nocauteado, já estava a levar com o secador, com uma toalha e com água fria. E, portanto, depois, uns dias depois, houve um repórter amigo dessa senhora que escreveu acerca da situação e que lhe ligou para saber como é que estava o passarinho. E ela respondeu, bom, ele está bem. No entanto, ele já não canta tanto como antes e está bem mais parado. Sabem que esta história pode parecer engraçada, mas nós podemos perfeitamente aplicá-la às nossas vidas. Sabem que é normal que depois de determinados acontecimentos nós já não sejamos os mesmos? Talvez mais parados, menos faladores ou até com menos fé. Nós, no entanto, não nos podemos esquecer de que Deus sabe de todas as coisas e Ele nunca nos desampara. Ele tem poder para dar e tirar, seja o que for, quando for. E principalmente que o nosso tempo não é o tempo dele. Versículo 50 e 51 ainda de Marcos 6 diz-nos o seguinte: porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Jesus acalma os discípulos, entra no barco e acalma a tempestade. Primeiramente, Jesus confortou-os com palavras. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Depois, com ações, subiu para o barco. E a terceira, com a sua própria presença. Subiu para o barco para estar com eles. Jesus não acalmou a tempestade antes de entrar no barco. Não foi lá do monte. E Deus muitas vezes age assim connosco também. Ele ajuda-nos na tempestade, ajuda-nos a remar o barco e enquanto o faz, capacita-nos a continuar. E só depois a acalma. O conforto de ter Deus no nosso lado nas grandes tempestades torna tudo mais fácil. Deixem contar-vos outra história, para terminar. Esta história certamente é conhecida por alguns e, portanto, dia 15 de fevereiro de 1921, havia um médico em Nova Iorque chamado Dr. Kane e era um médico que procurava um voluntário para executar uma apendicectomia. E era a primeira vez que ia ser testado o uso da anestesia local numa cirurgia deste tipo. Este médico tinha mais de 37 anos de carreira e mais de 4.000 operações deste tipo. Mas muitas pessoas tremiam só de pensar que estariam conscientes durante este procedimento e muitas delas tinham medo que a anestesia terminasse a meio e elas sentissem tudo. E, portanto, ao fim de algum tempo, um voluntário foi encontrado, foi rapidamente preparado e levado para a sala de operações e, quando a operação terminou, o paciente apenas reclamou de desconfortos mínimos. Depois disto, o paciente foi levado para o pós-operatório e colocado sobre o devido cuidado hospitalar. Dr. Kane conseguiu provar a sua teoria. Realizar este tipo de operação sobre anestesia local era uma alternativa viável e até preferível. No entanto, há uma particularidade em toda esta história. O voluntário que vos falei era o próprio Dr. Kane. O médico tornou-se paciente para convencer os outros pacientes a acreditarem no médico. Jesus passou por tudo isto para que nós acreditássemos que o médico dos médicos sabe por aquilo que nós passamos. Ele voluntariamente se tornou um de nós. Ele colocou-se no nosso lugar e sentiu as nossas dores. Nós só neste capítulo de Marcos 6, nós vemos que Jesus sentiu tristeza intensa com a morte de João Batista. Tinha a sua cabeça a prémio, Lucas 9:9. Herodes procurava matá-lo. Sentiu uma alegria imensurável com o regresso dos apóstolos e principalmente uma multidão que o seguia para onde quer que ele fosse. Sofreu uma alteração brusca de planos. Jesus procurava descanso e encontrou pessoas. Jesus não obteve ajuda, pois ele pediu aos apóstolos que dessem de comer a toda aquela multidão. E eles esqueceram-se do que ele já tinha feito por eles.
E por último, Jesus não foi reconhecido por aqueles que mais amava no meio da tempestade. Eles não o reconheceram. Sabem que Jesus veio a este mundo como um ser humano que, apesar de não estar livre do pecado, não esteve livre da dor, da frustração, da mudança de planos, da falta de descanso e de tantas outras coisas. Jesus terminou a sua missão neste mundo pregado numa cruz e poupou àqueles que creem uma eternidade de sofrimento. Tudo isto por amor, pois nós não éramos merecedores de nada. Eu gostaria de terminar com um versículo, irmãos, e pedia que abrissem comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segundo a Coríntios, no capítulo 5, nós lemos isto no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Crês tu verdadeiramente nisto? Que o Senhor nos abençoe.